Segundo dia do jejum de Daniel, 12 de dezembro de 1900. Segundo jejum de Daniel. Segundo dia do jejum de Daniel. 12 de dezembro de 2020. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro nesse momento na Tua santa presença para te pedir em primeiro lugar que o Senhor venha me perdoar os meus pecados. Te peço-lhe que o Senhor venha me batizar com o Espírito Santo. Que este jejum de Daniel venha ser, me fortalecer mais e mais. Obrigado pela Tua presença. Eu vou ler o livro de Daniel, segundo capítulo. O sonho do rei interpretado por Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os seus caldeus disseram ao rei em aramaico. O rei ó rei, vive eternamente. Disse o sonho ao teu servo e diremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, serás despedaçado e as vossas casas serão feitas um monturo.
serão feitas um monturo. Mas se vós me declarar o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dá-te as recompensa e grande honra. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo-me o bem que vós queres ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que se não me fizeres a saber o sonho, um só sentença será a vós, pois vós preparais palavras mentirosas e perversas para as proferidas na minha presença. Vós preparais palavras mentirosas e perversa para as proferidas na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda, que me poderes dar a sua interpretação. Respondeu os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Nós nenhum rei a grande ou dominador. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. A palavra ao rei. Isso. Pois nenhum rei a grande ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que o possa declarar. Que respeite coisa semelhante alguma. Algum mago ou astrólogo ou caldeu,
porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que o possa declarar diante do rei. Muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deveria ser mortos os sábios e buscarem a Daniel e aos seus companheiros para que fosse morto. Então Daniel falou avisada e prudentemente, e Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar o sábio da Babilônia, responderam e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e a Zacarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não pereceram juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: porque se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Israel, seus companheiros, para que pedisse misericórdia no Deus do céu sobre este mistério, o fim de que Daniel e seus companheiros não fossem perecerem juntamente com o restante dos
sábio da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus da eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muito os tempos e estações. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me desse sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não matas os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei. E introduzi-me na presença do rei e declarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe: assim achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podeis tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele pôs fazer saber ao rei. Nabucodonosor
Nabucodonosor, o qual há de acontecer últimos dias. O teu sonho é a visão da tua cabeça que fizeste na tua cama. São estes. Estando tu, ó rei, na sua cama, subirá os teus pensamentos acerca do que há em si. Depois disso, aquele, pois, que revela o mistério de fazer saber o qual há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua, que era a imagem tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. E essa estátua, que era imagem, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de um fino, o seu peito e os seus braços de prata, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual
feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como programa das eras do estio, e o ventre os levou, e nu se achou. Estio e o vento os levou, e não se achou, lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos na presença do rei: Tu, ó rei, eis o rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a alegria e a glória. E onde quer que habitará, os filhos de homens, na sua mão entregou os animais, o tempo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro rei, no inferior ao teu, e um terceiro rei de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto rei será forte como ferro, pois como ferro esmiuçará e quebrará tudo, como ferro que quebra todas as coisas. E
E quanto ao que viste, 2 dos pés e dos pés de ferro, isso será um rei dividido. Com o mundo haverá nele algumas coisas da natureza da ferro, pois viste o ferro misturarão com barro de lodo. Com os dedos dos pés era em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte o rei será forte, e por outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturarão um barro de lodo, misturarão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um rei que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do nome foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E ele emisturou ferro, bronze e o barro. O bronze e o barro. A prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é, o sonho é fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel. E ordenou
que ele oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o vosso Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, engrandeceu